E agora faltam 10 minutos para as 8 da manhã e para quem ainda está em busca de presentes para os amigos ou familiares, atenção. Termina hoje a Feira de Natal do Centro de Convivência Cultural de Campinas. Ao todo são 101 barracas com artigos como bijuterias, roupas, peças de decoração e artigos de couro. O horário de funcionamento é das 2 da tarde às 10 da noite. O Centro de Convivência fica na Praça Imprensa Fluminense, sem número, no bairro Cambuí. O período de final de ano pode ser aproveitado para exercer o voluntariado. O consultor Alex Lima explica isso para a gente. Bom dia, Alex. Bom dia, Sena. Hoje vamos falar sobre trabalho voluntário. Final de ano chegando, as empresas começam a entrar no período de recesso e é muito comum as pessoas ficarem sem saber o que fazer nesse período que estão em casa. Esse é um excelente momento para você investir na sua carreira, seja através de um curso ou seja através de um trabalho voluntário. Ou seja, se você está a fim de aprender uma nova atividade, uma nova função ou algo novo para a sua carreira, esse é o melhor momento para você investir nesse tipo de aprendizado, nesse tipo de conhecimento. Se você não sabe como proceder, como fazer para fazer um trabalho voluntário, é bem simples. Procure as organizações não governamentais, ou chamadas ONGs, instituições assistenciais, ou mesmo hospitais. Eles sempre precisam de pessoas que possam estar ajudando, seja na atividade que você exerce profissionalmente, ou alguma outra área onde você possa estar ajudando e contribuindo, e assim mesmo estar aprendendo. Para quem quiser investir na própria carreira, não só no âmbito pessoal, mas também profissional, essa é uma excelente dica. Bem, ficamos por aqui, até a próxima. Olha, apesar da chuva dos últimos dias, a seca no sudeste dos últimos meses afetou a produção de um dos alimentos mais consumidos na mesa do brasileiro, o feijão. Para driblar a falta de água, pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas desenvolveram um novo tipo de grão que precisa de menos irrigação para crescer. Seu José caminha pelas terras que deveriam estar tomadas por feijão. A safra de julho foi quase 80% menor que o esperado e o que ele plantou no fim de setembro nem vingou por causa da seca. A gente não conseguiu plantar, o pouco que plantou, como vocês estão vendo, o pouco que plantou se perdeu por falta de chuva. Então, hoje a situação é muito difícil, o plantio de feijão esse ano está encerrado, não tem mais como se plantar feijão esse ano, né? Foi pensando em longas estiagens, como a vivida pela região sudeste neste ano, que pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas foram buscar na Colômbia novos tipos de feijão que foram misturados geneticamente com linhagens brasileiras. No cruzamento dessas plantas, os pesquisadores chegaram a essa nova linhagem, que tem se mostrado mais resistente à falta de água, sem perder a qualidade dos grãos. Nós estamos buscando uma planta que reduza pelo menos 35% a utilização de água durante todo o seu ciclo. O segredo está no menor tempo de cultivo, que caiu de 95 dias para 75. Assim, o produtor reduz o tempo necessário de irrigação, garantindo o cultivo mesmo em momentos de seca. O primeiro resultado da pesquisa já está no mercado e utiliza 30% menos água na lavoura do que os outros tipos de feijão. Se o agricultor utiliza menos água, sobra mais água para a população. E se ele utiliza menos água, ele utiliza menos energia também, gasta menos com esse item no seu custo de produção e, logicamente, que isso se reverte em maior lucratividade para ele. Olha, as festas de fim de ano levam muita gente a preparar aquela mesa farta. Mas com os preços nas alturas, o consumidor precisa fazer malabarismo para não prejudicar o momento de confraternização. A nossa reportagem foi até um chefe de cozinha, que apresenta agora algumas dicas para economizar na tradicional ceia. No supermercado, o consumidor já percebeu. Caro. Os preços dos produtos para a ceia de Natal estão 10% mais caros, se comparados aos do ano passado. Por isso, o chefe Alexandre Meneghetti foi desafiado a encontrar opções mais em conta para essa data tão especial. E lá vai ele, na escolha das frutas, tanto para a decoração como para a sobremesa. Selecionei algumas frutas da época que
Normalmente elas têm a característica que está mais doce, melhor qualidade e com preço bom. Eu acho uma opção super saudável, além do preço ser muito melhor, né, do que esses doces tradicionais, enlatados, enfim. As castanhas e frutas secas também estão mais caras. Como a maioria é importada e o dólar disparou, a oferta diminuiu e os valores devem seguir em alta. A dica aqui é procurar pelas promoções. E o nosso chefe vai para o setor de carnes. As mais consumidas no Natal e Réveillon tiveram aumento superior ao índice de inflação de 6,84%. Carne está um preço horroroso, né, filha? Não dá para comprar. Não sei como o povo brasileiro vai sobreviver com esse preço. E aí, chefe, o que fazer? A gente tem algumas opções de carne suína fresca, que é onde, pelo fato de não vir temperada e não ser típico deste final de ano, elas têm o preço mais em conta com relação ao peru, ao chester, que são os tradicionais de final de ano, e ao tender, por exemplo, que está bem caro. E depois de fazer as compras, agora é hora de colocar a mão na massa. O chefe Alexandre vai preparar o lombo de porco, que nós achamos com preço bom, e ainda 2 acompanhamentos práticos para deixar a ceia mais saborosa. O primeiro passo é preparar a carne. Com uma faca bem afiada, ela é aberta. Uma fatia de mais ou menos 1 centímetro na lateral deste lombo. Quando chega ao final dele, eu vou seguindo sempre a volta da carne. Sal, pimenta e os recheios. Aqui, presunto de Parma, mas pode ser o da preferência, e até legumes. Na sequência, rúcula e tomate seco. Enrolar, amarrar com barbante e forma coberta com papel alumínio. Depois de 30 minutos no forno, a 180 graus, deixe dourar descoberto numa temperatura maior. E já que é ceia, o arroz também tem que ser de festa. Nesse caso, o professor de gastronomia escolheu 3 tipos: o arroz branco parbolizado, o negro e o vermelho. Agora, como é que vai ser juntar tudo isso na mesma panela? Muito bem. O método de cocção vai ser igual ao de um arroz normal. Vamos fritar o arroz, fritar o alho, a cebola, fritar o arroz e colocar a quantidade de água necessária. Arroz sendo cozido, é hora de preparar a erva doce. Os bulbos cortados em 4 vão para a frigideira com azeite e um pouco de água para ficarem macios. 20 minutos e tudo está pronto. Os barbantes retirados da carne, o caldo da assadeira é reduzido e se torna numa suculenta cobertura para o rocambole de lombo. A erva doce e o arroz são arrumados nas travessas. Foram gastos nesta ceia para 4 pessoas cerca de R$70. Agora é só servir. O resultado, nós temos uma ceia diferente, de custo baixo e relativamente fácil de fazer. Em torno de 2 horas eu tenho essa ceia pronta. Muito bem, já deu fome. Ô Gabi, fala pro pessoal aí que está no trânsito trazer o pão de queijo pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na situação das estradas que servem a nossa região. Nós temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Quilômetro 13 da rodovia dos Bandeirantes, chegada à capital paulista tranquila, porém com pistas escorregadias aí por conta da chuva fina que persiste aí em todo o estado de São Paulo praticamente. Você vê os carros com os faróis acesos, diminuindo a velocidade com a cautela necessária justamente para evitar problemas. Esse é o quilômetro 17 da rodovia dos Bandeirantes, situação normal também, aí do ponto de vista do tráfego. Visibilidade um pouco prejudicada, principalmente em regiões de serra, onde há neblina. Você vê aí também que neste trecho aí do quilômetro 47 em Jundiaí, o quadro é de normalidade. A alça de acesso da rodovia Anhanguera para Dom Pedro também não apresenta problemas para os condutores que trafegam nesta manhã de terça-feira. E com esta informação, a gente vai encerrando o Acontece Regional desta terça-feira. Você fica agora com o Café com Jornal. A gente volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até lá.